se faz favor. Já está, Ok, Fernando. ok. Já está a gravar. Um grande abraço então, boa aula. a todos. Pronto, já está a Obrigado, um bom gravar, já abraço. disse. igualmente. Entendi. Deixa cá ver. Ela entra. Ok. Luís, estás senhor das operações? Sim, pá, João, algum problema com os microfones, assim é pedir para, se faz favor, desligarem todos os microfones. É. Já está. Vá, que vamos quase começar. Mais de 1 ou 2 minutos. Os 5 minutos habituês, porque depois pagam com juros que eu levo os 10. Padre João, Diga. tem aqui uma leitura pelo Apocalipse de Esdras. Sim. Fiquei um bocado impressionado com este. Quanto àqueles que não acreditarem neste livro, que sejam queimados como foram Sodoma e Gomorra. O homem viu. Pronto. Olha, António, se fosse eu a dizer isto, tinha de dar explicações, mas é o autor. O ambiente era esse. É violento, ainda por cima. Estes textos não são a nossa mentalidade ecuménica. Mas depois tem muitas outras coisas bonitas a pedir a misericórdia. Não se esqueçam. Nem tudo é mau. Posso acrescentar alguma coisa? Pode, tudo. Eu, se não estou enganado, que há uns tempos ouvi o Frei Bento Domingues dizer que as Sagradas Escrituras vivem um bocado à margem, vivem um bocado com imagens literárias. Não será o caso? Toda a linguagem religiosa é figurativa, representativa e, portanto, recorre-se muitas vezes a figurações e a representações que são um bocadinho extremadas para impressionar, para motivar. Veremos, ainda hoje há uma linha que toca um bocadinho com isso. Está bem? Depois daremos mais pormenores. Então, eu vou começar saudando a todos vós, desejando a todos que tenham uma belíssima tarde e que tudo corra bem. Então, tomo para nos ambientarmos um pensamento do Salmo 136. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Louvai o Deus dos deuses, porque o seu amor é eterno. Louvai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é eterno. Muito bem. Então, nós hoje vamos continuar um pouco a temática da aula anterior, mas numa outra área. Ou seja, a temática é mais ou menos a mesma, que a apresentação, uma apresentação sumária, não pode ser muito mais, pois um ou outro livro vamos aprofundar mais. Mas a literatura é tão ampla, como sabeis, que vamos hoje fazer uma apresentação sumária dos grandes grupos, dos conjuntos mais significativos, e eu vou fazer essa apresentação exatamente por conjuntos, porque de outra forma era mais complicado ainda. Não estou a dizer-vos que é fácil, mas se não fosse por conjuntos ainda seria mais complicado. Mas vou fazer a apresentação dos textos de caráter apocalíptico, ou se quiserem, os textos da apocalíptica judaica. Reparem bem, os textos da apocalíptica judaica não canónicos. Ficou da aula anterior um texto, provavelmente vocês repararam, mas também podem não ter reparado, da apocalíptica canónica, que não referi. E filo de propósito,
Porquê? Para não estar depois a repetir outra vez. Porque esse texto é tão importante que vai merecer uma aula só para ele, onde vamos aprofundá-lo, como provavelmente nunca ainda tiveste a oportunidade de o aprofundar. Portanto, uma aula não é muito tempo, mas é o que é possível. Pronto. Que é o texto do livro de Daniel. Então, Daniel é um texto canónico do Antigo Testamento, muito importante no contexto da Apocalíptica. Porquê? Porque dele derivam muitos itens, figuras simbólicas, temáticas, que vão estar presentes, por exemplo, no Novo Testamento, designadamente no nosso Apocalipse e também no Evangelho de Marcos e nos outros. Mas pronto, no Evangelho de Marcos, seguramente. Bem, então, esse texto não entrou na aula anterior e não vai entrar hoje. Espera, põe isto mais baixo. Não entrou na aula anterior porque, apesar de ele ser um texto canónico, portanto um texto da Bíblia, não me referi a ele, porque não teríamos tempo para o fazer com a profundidade que eu quero. Não faço hoje, porque ele vai ter uma aula própria e eu hoje quero referir o conjunto. Não são todos, infelizmente, infelizmente isto é, não podemos, mas a grande maioria dos grandes textos da Apocalíptica não canónicos. Não esqueçam nunca esta dicotomia. Há textos apocalípticos canónicos, estão no corpo da Escritura. Vimos na aula anterior, é bom revisitarem essa aula, principalmente na área da literatura profética, não se esqueçam, principalmente na área da literatura profética, e, para além de Daniel também, e hoje vamos referir os que não aparecem nos cânones, mas são, e alguns são monumentos literários da literatura judaica extra-bíblica. Tendes o temário que eu vos mandei e diz exatamente logo isso. Os textos apocalípticos na sua globalidade, dois grandes grupos, os canónicos, fazem parte da Escritura, já vimos na aula da semana passada. Um segundo grupo, os textos dos grandes ciclos da Apocalíptica, ou se quiserem, os grandes grupos. E o que é que padroniza esses ciclos? O que é que une esses ciclos? É, normalmente, uma figura bíblica. A figura é bíblica, mas o texto não é bíblico. Está bem? A figura é buscada na Escritura e dizem-se muitas coisas que na Escritura se podiam dizer, mas o texto não faz parte da Escritura. E, portanto, nós temos aí vários ciclos, pois no temário nós vamos aludindo a eles. O temário é uma espécie de ficheiro, para vocês terem isso presente. O temário tem 6 pontos. Desde já vos digo que não vamos entrar, não vamos ter tempo, porque eu também quero dar uma relevância significativa, não uma aula, mas uma relevância significativa ao tema 6, ao ponto 6, leitura de texto de José Yazmet. Depois de estar aqui mais pormenorizadamente estes dias a organizar a aula, eu reparei, e creio que não estarei longe do cronómetro, que não haveria tempo para eu fazer aquilo que queria fazer do 6º ponto, porque ele vai ficar para outro dia, nós vamos aludir a ele e depois também voltamos lá. E até porque também, nessa altura, vos quero mandar o tal texto para podermos depois ler. Os outros temas, creio que os vamos dar mais ou menos, espero bem, no seu conjunto, tal como o temário o refere. Portanto, em relação ao ponto 6, caso desejem, depois deixam-nos estar, mas já sabem, quando entrarmos aí, o tema, a temática está aí presente. Então, indo um bocadinho mais para além do que acabo de dizer, esta aula que vamos dar vai ser uma aula rica, já na vez passada vos tinha dito,
que a aula anterior era uma aula rica por causa de, provavelmente, tiveram o primeiro alerta de que no corpo da literatura profética canónica da Bíblia há textos de tradição apocalíptica, na sua linguagem, na sua temática, nas perspectivas escatológicas ou escatologizantes que esses textos apresentam. Pronto. Ora, hoje também vamos ter uma aula bastante cheia e vamos lá ver se é possível fazermos tudo aquilo que eu tenho mais ou menos previstos. Já vos falei deste paralelismo ou deste binómio entre canónicos e não canónicos, e hoje olhamos para os não canónicos. São textos que traduzem e expressam o ambiente de muitos grupos da sociedade judaica de então. É importante também ter isto presente. Esta literatura não caiu do céu. Nasce da experiência crente, mesmo que não canónica, dos grupos onde estes textos se tornaram a expressão da sua forma de acreditar. Está bem? E das suas expectativas. É muito importante que as expectativas destes grupos estavam muito projetadas, abertas ao futuro. Mas a fé bíblica tem esta dimensão. Não é apenas a expressão de uma crendice do agora, do já, mas é também a expressão de uma esperança do ainda não. Do ainda não. Ainda não estamos lá, mas aguardamos e esperamos isso. E, portanto, estes ambientes são muito enriquecedores, porque eles próprios, e os seus escritos, marcaram também a própria vivência dos grupos crentes, dos grupos, eu diria, ortodoxos, dos grupos onde floresceu a literatura canónica. Como vedes, muitos destes grupos manifestam nestes escritos as suas grandes linhas, as suas verdades, as suas formas como acreditam. E chamo a atenção para o facto de aqui hoje fazer apenas uma apresentação, como tem aqui o subtítulo, Textos Apocalípticos, apresentação sumária. É exatamente bastante sumária, porque não podemos ir muito mais longe. Dedicamos mais aprofundamento aos textos, ou dedicaremos mais aprofundamento a alguns textos quando nos referirmos a eles de forma mais explícita, como é o caso, por exemplo, em Apocalipse, Daniel e outros. E com isto vamos um bocadinho avante. Repito, estás a ver, o adjetivo sumário aparece aqui diversas vezes, mas é feito de propósito. Porquê? Porque há um mundo de problemas que nós não vamos abordar, porque senão ficaríamos aqui retidos apenas num texto. Não é, nem é, creio eu, o vosso desejo neste nosso trabalho. Fundamentalmente, estes textos apocalípticos não canónicos, o primeiro grupo são os canónicos, estes grupos não canónicos, dizia-vos eu, estão, ou digo-vos aqui, são textos agrupados, portanto, eu chamei de ciclos, podia chamar grupos, podia também se chamar géneros, mas género é muito relativo. Mas chamei de ciclos porque estão, no geral, anotem bem, desenvolvidos à volta de um personagem bíblico. Então, estão desenvolvidos, as temáticas são apresentadas com o recurso
ou um personagem bíblico do passado, em geral das origens, mas não só, porque também há textos apocalípticos não canónicos que retomam atividades ou retomam as pessoas de alguns profetas mais recentes. Todavia, a grande maioria dos personagens que aparece aqui a dar corpo, a dar nome, a dar unidade a estes grupos, são personagens, no geral, ou da antiguidade ou então de uma época de crise. Duas referências. Uns são personagens da antiguidade, vamos ver alguns, outros são personagens que marcaram diferenças substanciais. Por exemplo, o exílio da Babilónia, o regresso do exílio, a luta contra a ocupação estrangeira em diferentes épocas, são personagens de ocasião. Ao passo que aqueles do mundo antigo são personagens que deixaram uma tradição, uma expectativa grande à volta deles, e esta literatura vai buscá-los. Esta literatura vai retomá-los. E dentro de uma linha que vos referi na primeira aula, esta literatura vai buscar esses personagens para quê? Anotem, porque eles são os depositários, os conhecedores das 5 tábuas da revelação que Deus guarda e que só revelou a eles e não deu a conhecer a Moisés. A Moisés deu 2 tábuas, essas eram suficientes para montar, para organizar, para estruturar o povo eleito, mas guardou mais 5. E essas 5 são, no geral, compostas por segredos, por mistérios, por desígnios da providência, de que estes personagens entraram no céu, foram chamados ao céu e lá conheceram. E agora vêm revelar, agora vêm dar a conhecer. Portanto, esta literatura tem exatamente desdobra, aplica, concretiza em determinadas épocas esses segredos que foram guardados no início e que agora são dados àquele grupo, aos seguidores daquele personagem que formam então o tal ciclo que eu vos estou a referir. Antes, a revelação tinha sido apenas muito sumária, agora vai ser, por estes personagens, muito mais desenvolvida. Alguns desses personagens, pelo menos, assumem agora como que uma espécie de reencarnação. Voltam à história para informar na história aqueles que seguem a sua mensagem. E assim, então, temos estes ciclos, volto a dizê-lo, sempre, ou grandemente, a maioria deles, agrupados à volta de um personagem representativo. E o primeiro, eu diria, é sobre esse personagem que esta literatura tomou nome e desenvolve. Atenção também é importante, nem sempre as referências a este personagem se esgotam naquela literatura que traz o seu nome. Um dos casos significativos é aquele que vamos já a seguir abrir, porque, havendo uma série de livros com o seu nome, referências a ele estão noutros textos que não são do seu ciclo. O que significa, isto também é importante, estes personagens conheceram uma grande difusão, conheceram uma grande divulgação, como paradigmas de conhecimento destes mistérios que Deus tem para revelar. Vamos então ao primeiro ciclo, que é o ciclo de Enoque. Eu vou pôr já os três pontos seguidos. Nós temos, e eu só refiro os principais, atenção, há mais livros de Enoque,
mas eu estou só a referir os principais, aqueles que marcam, que fizeram história, como elementos de transmissão de mensagem em diferentes ambientes. Este ciclo de Enoque compreende vários livros, como já vos disse. Temos então o chamado primeiro livro de Enoque, conhecido como Enoque etiópico. É interessante vermos, e também chama a atenção para isso, é interessante vermos que muitos destes textos conheceram várias línguas. Enoque tem textos ligados ao seu nome e à sua tradição, por exemplo, em eslavo. Reparem, em eslavo são textos tardios, mas significa que este personagem conheceu ali naqueles ambientes alguma difusão. Aqui temos no chamado ciclo de Enoque, temos um primeiro livro, primeiro Enoque, que comporta estes capítulos, porque isto é uma ordem de estudo, não liguei muito, mas é um livro grande, capítulo 37 a 71, e é conhecido como o nome de Enoque etiópico. Exatamente porquê? Exatamente porque a língua com que este texto se transmitiu é o etiópico. Vocês podiam dizer, como é que isto chegou lá? É muito simples. Precisamos saber um bocadinho da história bíblica. O judaísmo difundiu-se bastante na Etiópia. Bastante. A partir de quando? Principalmente a partir do reinado de Salomão. A partir do reinado de Salomão. Portanto, 970 a 930 a.C., Salomão abriu o seu reino, constituiu um reino relativamente moderno para a época, chamou de fora, Israel não tinha esses recursos, artistas, sábios. É por isso que se diz que Salomão é o autor da sabedoria. Não é que ele fosse o sábio, mas chamou sábios vindos do Egito, vindos de outros países, para recolherem as letras e fazerem as memórias do reino. E um dos espaços para onde o judaísmo se alargou foi exatamente para a Etiópia. Não é em vão que se fala da rainha da Etiópia que vai a Jerusalém. Outro acontecimento também que mostra isto, no livro dos Atos, conta-se a presença de um alto funcionário da rainha da Etiópia, de Candace, que vai a Jerusalém e a quem Filipe batiza. E ele estava, diz o texto, claro que é um texto composto, que ele, quando encontra Filipe, estava a ler o capítulo 53 de Isaías e não sabia compreender o que é que ali se dizia. É interessante porque mostra que há no judaísmo uma inquietação acerca da questão do sofrimento. O capítulo 53 de Isaías é o capítulo sobre o sofrimento do servo de Yahvé, que para os cristãos era Jesus o servo, e com o seu sofrimento redimia. Claro que uma pessoa formada apenas do Antigo Testamento não chega lá. Mas também esse é um indício, de facto, da difusão da cultura bíblica ou judaica no reino da Etiópia. E, portanto, este ciclo tem, de facto, esta unidade muito significativa. E já que estamos a falar, pois o segundo livro, chamado dos Segredos, de Enoque, é um segundo livro também, muito interessante, estás a ver segredos. É logo que tem a ver com a apocalíptica, que é secreta.
A mensagem é secreta, é só transmitida aos inscritos, aos participantes, aos membros do grupo. E depois o livro, o terceiro livro, ou o terceiro Enoque, 3 Enoque, que é um livro em hebraico. Que é um livro em hebraico. Também um texto interessante e que tem também ele uma dimensão muito, muito significativa. Bem, vamos por partes compreender o que é este ciclo. Primeiro, como já vos disse, estes 3 textos têm no seu centro, têm na sua referência a figura de Enoque. E podemos perguntar: quem é este Enoque? Quem é este Enoque? Aparece nos primeiros textos da Bíblia 2 referências, em princípio, a 2 Enoques diferentes. Está bem? Não é tudo o mesmo personagem, embora aqui seja o mesmo, mas há na Bíblia 2 referências a 2 Enoques. Temos livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Portanto, Gênesis 4:17. Este Enoque de 4:17 seria descendente de Caim. E que depois dá a sequência a uma série de filhos que definem. Todavia, não é este Enoque que é aqui retomado neste ciclo literário. Este ciclo literário não deriva deste Enoque, mas deriva de um outro Enoque que aparece no livro do Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 18 a 24. Portanto, versículos Gênesis 5, 18 a 24. E eu até vou ler porque é muito interessante esta referência a este Enoque. Eu começo por 18. Jared, com 100, não olhem para os centos. Jared, com 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos. Era o que nós queríamos também, não é? E gerou filhos e filhas. Ao todo, a vida de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Enoque, com 65 anos, gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque, isto é que é interessante, a referência que aqui é dada, que isto vai servir aos apocalípticos para desenvolverem muitas temáticas a partir deste personagem. Diz: após o nascimento de Matusalém, Enoque andou na presença de Deus durante 300 anos. Andou na presença de Deus. Andar na presença de Deus significa foi justo, conheceu os segredos do próprio Deus. Ao todo, a vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou na presença de Deus e desapareceu, pois Deus arrebatou-o. Portanto, estes dois elementos, andou na presença de Deus e foi arrebatado, são, diríamos eu, são como gasolina, como combustível de primeira mão para os textos apocalípticos. Se andou na presença de Deus é justo, Deus arrebatou-o para lhe dar a conhecer os mistérios que tinha guardados.
Portanto, este personagem aparece como um sábio, provavelmente, e estou a dizer isto provavelmente, porque os estudos apontam um bocadinho para isso, é um sábio legendário, ou uma legenda, um mítico, da zona de Babilónia, o que mostra de forma muito interessante como à volta deste personagem se gerou uma tradição oral. Uma tradição oral que estas figuras míticas, através dessa tradição oral, eram transmitidas e faziam parte de uma espécie de património comum nas culturas semitas. Então, nas culturas semitas, estes personagens eram personagens padrão, eram personalidades que agregavam à sua volta todos estes anseios destes grupos que queriam conhecer as novidades, os mistérios que Deus ainda não revelou. Portanto, e ele vai... e esta figura encontra depois aqui nestes escritos uma espécie de reencarnação, ou seja, uma segunda vida. E presta-se então essa segunda vida para traduzir os anseios e as esperanças dos grupos, de grupos judaicos que se revêem, que se representam, que se revêem neste personagem, que é uma figuração, mas, de facto, tem esta simbólica muito englobante, a sua representatividade. Esta figura, agora, por isso há pouco vos dizia, que a figura de Enoque não está só nestes escritos. Aqui é ele que é o narrador do que lá se conta, é ele que conhece os segredos, é ele que revela os mistérios, é ele que narra as parábolas. O terceiro livro, o terceiro Enoque, é o livro das célebres parábolas de Enoque, que são textos também muito interessantes. Em jeito de parábolas vai-se narrando aquilo que são os tais segredos de Deus, os tais mistérios e também os mistérios da humanidade, principalmente das origens. Estes livros têm sempre uma componente, é regressar às origens, as origens da criação, para depois mostrar que Deus corrige o percurso da humanidade, como na literatura canónica, porque a humanidade pecou, desviou-se do caminho que lhe tinha sido proposto. E estas figuras vêm agora reconduzir estes grupos, a humanidade, a uma relação, apesar de haver muitos desvios, muitos pecadores. E daí encontra-se aquela lógica sempre presente, que os pecadores serão castigados e que os justos serão redimidos e serão recompensados. Portanto, esta tradição é, como podemos dizer, uma tradição transcultural. Não está adscrita apenas ao espaço palestinense. Ele vem de fora. Ele vem de fora. E o personagem aqui mencionado como primeira figura está ainda presente noutros escritos também apocalípticos. Por exemplo, está presente no livro dos Jubileus, que falámos há dias. No livro dos Jubileus há referências também a Enoque, principalmente no capítulo 4 dos Jubileus, versículos 21 a 26. Jubileus 4, 21 a 26, que se eu aqui puder chegar até vos posso ler um bocadinho dessa referência. Deixem-me ver se eu encontro o livro. Nem sempre é fácil. Estes textos estão muito dispersos
uns por aqui, outros por ali, outros por acolá, mas achei interessante e até marquei aqui exatamente a referência de Enoque no livro dos Jubileus, aquele livro em que conta a narrativa da história em ciclos. Diz exatamente no capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: Enoque esteve com os anjos do Senhor 6 anos jubilares. Portanto, durante 6 anos jubilares de jubileus, Enoque esteve a morar com os anjos do Senhor. E eles mostraram-lhe quanto há na terra, nos céus, e o poder do sol. E ele escreveu tudo isso. Ele registou tudo isso. Exortou aos custódios que haviam prevaricado com as filhas dos homens. Ou seja, ele exortou aos anjos que se tinham metido o tal pecado dos anjos decaídos, e ele exortou, esses anjos estavam na guarda de Deus, eles prevaricaram e foram rejeitados e expulsos do paraíso. Ele exortou-os porque eles se tinham juntado às filhas dos homens, cometido abominações e deu testemunho contra todos eles. Portanto, Enoque teve esta função de os advertir e testemunhar que eles tinham sido prevaricadores. Estão a ver? Como se aproveita uma alusão que aparece na Bíblia para agora a desenvolver e a enquadrar. Depois foi elevado dentre os filhos do género humano e o enviaram a Jadine, e o enviaram ao jardim do Éden para glória e honra. Portanto, ele depois esteve com as pessoas e voltou ao jardim do Éden. E ali está escrevendo sentenças e juízos eternos e toda a maldade dos filhos dos homens. Ou seja, ele vai para o jardim do Éden para reescrever a história, para narrar às gerações suas contemporâneas o que é que aconteceu exatamente no jardim do Éden. Por ele fez o Senhor chegar a água do dilúvio sobre toda a terra do Éden, pois ali foi posto ele como sinal e para que desse testemunho contra todos os filhos dos homens, narrando todas as suas ações até ao dia do juízo. E ele queimou aromas do templo, ainda não havia templo, mas pronto, agradáveis ao Senhor, e no monte meridional. Depois pôs 4 lugares na terra fixou 4 lugares da terra com o Senhor: o jardim do Éden, o monte oriental. Este monte é aquele que está hoje, é onde está hoje o monte Sinai. O monte Sião, é onde mais tarde Israel vai ter a morada de Yahvé, que será santificado na nova criação para a santidade da terra. A causa disto será santificado, por causa disto será santificada a terra de toda a iniquidade e de toda a impureza para sempre. Estás a ver a referência que nós vamos encontrar no livro dos Jubileus à figura de Enoque, a sua mediação para conhecer os segredos, redescobrir o sentido das origens da criação e depois fazer esta mediação e dar um sinal que é muito importante, é que os montes sagrados estão santificados a partir desta ação de Enoque. Pronto, eu achei que era bonito referir-vos esta narrativa porque ela é muito importante. Portanto, temos aqui 3 livros, todos eles ligados à figura de Enoque, e depois temos citações externas, como é o livro dos Jubileus, já vos disse, também aparece no livro, no testamento dos 12 patriarcas, que é no testamento de Levi. Também tem uma referência, mas se eu passo a ver estas referências todas, ficamos só aqui. Mas também tem uma referência muito interessante, que eu não sei se vou resistir a lê-la, porque eu acho que é interessante lê-la. Deixem-me ver. Eu tenho aqui bastante indicada e, portanto, será fácil ler.
situa-se rapidamente e rapidamente vos leio, pelo menos para ter só uma pequena ideia das referências que Enoque tem em toda esta literatura. Está a falar no capítulo, o capítulo 14, versículo 1, fala os filhos, sei pelo livro de Enoque que ao final pecareis contra o Senhor, lançando vossas mãos a toda a classe de maldade. Portanto, aqui uma alusão a Enoque. E depois continua a dizer, é o autor deste testamento, que é no testamento dos 12 patriarcas, são 12, o testamento de Levi, um dos patriarcas, filhos de Jacó. E, portanto, depois era no capítulo 14 capítulo 14 deste testamento, e depois tem ainda no capítulo 16, que diz o seguinte: li no livro de Enoque que andareis errantes durante 60 semanas, é a célebre 70 semanas, é a célebre profecia das 70 semanas. 70 semanas, e que manchareis, ou seja, manchareis o sacerdócio e profanareis os sacrifícios. Alterareis a lei e depreciareis as palavras dos profetas. Pela vossa má conduta perseguireis aos justos e odiareis aos piedosos. Uma referência ao livro de Enoque. Enoque já tinha previsto isto, estás a ver? Diz o testamento dos 12 patriarcas aqui nesta passagem. E ainda se desenvolve doutrina acerca de Enoque num outro livro que foi encontrado em Qumran, um manuscrito chamado Gênesis de Qumran. Portanto, é um livro que trata do Gênesis e que foi encontrado em Qumran, que não tem nada a ver com o Gênesis da Sagrada Escritura, é um texto próprio de Qumran. Portanto, isto mostra que a difusão desta figura e a sua representatividade eram grandes na região, no espaço da cultura judaica. Portanto, falei-vos disto, só agora uma referência. Portanto, o primeiro livro de Enoque que temos aí, Enoque 1, também conhecido como livro das parábolas, ou Enoque Etiópico. O segundo livro é o chamado livro dos segredos. E o terceiro livro, o livro de Enoque hebreu, é o livro dos palácios. Olha que estranho. Ou se quiser, o que é que são os palácios? Os palácios escondem mistérios. Portanto, é o livro dos mistérios divinos, que se concentram muito nisto. A visão do trono de Deus e os mistérios desse trono de Deus, como tomando uma grande proximidade com um texto canónico que vocês conhecem, que é o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel 1 fala muito do trono de Deus, uma figuração um bocadinho esotérica, vamos dizer assim. Esotérica porque, de facto, quando tiveres a oportunidade de ver o capítulo 1 do livro de Enoque, ficareis provavelmente um bocadinho excepcionados, porque será difícil compreender o verdadeiro alcance daquela literatura. Mas lembrai-vos que é um texto que quer falar de Deus fora do espaço da Palestina e já não há templo como morada de Deus. Então, o que é? Há o trono de Deus que é no universo, que é no espaço, no firmamento. E Ezequiel utiliza uma fórmula chamada, em vez do trono, fala do carro de Deus. Deus desloca-se da Palestina para a Babilónia para estar no meio do seu povo, no seu carro. Ora, o Enoque 3 vai-nos falar dos palácios, ou seja, dos mistérios divinos, à volta do trono de Deus. O trono de Deus encerra muitos, muitos mistérios. Portanto, vamos avançar um bocadinho, senão não saímos de Enoque, lá vai tudo.
O personagem central deste ciclo, quem é? Já vos disse, um personagem bíblico, Gênesis 5, versículos 18 a 25, e, portanto, tendes aí essa referência. Ora, por um lado, aparece como um personagem histórico bíblico. Atenção, aparece como um personagem histórico bíblico. Principalmente aqui, que também é referido no primeiro livro das Crônicas. E no primeiro livro das Crônicas diz-se que... Não, desculpem, não. Aparece no livro das Crônicas. No livro segundo, o livro dos segredos de Enoque, diz-se que Enoque caminhou na companhia de Deus, na presença de Deus, e Deus o elevou. Foi aquilo que há pouco referi. E Deus o elevou para ele. E ao elevá-lo, deu-lhe a conhecer exatamente estes mistérios. Ele andou nesses palácios à volta do trono de Deus para conhecer, de facto, os mistérios futuros. Mas também, para completar esta reflexão sobre Enoque, como estás a ver, é um ciclo literário muito grande, e atenção, há mais livros de Enoque. Só que ou são muito tardios, ou tiveram menos, ou têm menos tradição e importância na literatura apocalíptica. Mas há mais livros. Mas para mostrar, no fundo, como este personagem teve grande influência. Este personagem tem também contornos míticos, como eu vos disse, aparece como uma espécie de herói legendário de Babilónia, com uma perspectiva muito escatológica, aponta sempre para um fim. Ele próprio teve um fim escatologizante, escatológico, foi elevado, desapareceu, como mais tarde vai acontecer com Elias. Foi levado num carro, Elias. Enoque não se diz como foi levado para Deus. E porque foi levado para Deus, ele depois entra de novo na história, como vos disse, uma espécie de reencarnação, para exatamente agora poder contar o que viu no espaço celeste. Pronto, e com isto, nós acabamos este primeiro grupo, este primeiro ciclo de textos, e vamos entrar num outro. Também vou referir rapidamente, porque numa aula mais adiante eu vou voltar aqui a este livro que agora vamos falar, ou a este conjunto de livros que agora vamos falar, que são os textos dos grandes ciclos da Apocalíptica, e então temos aqui um ciclo que é o ciclo dos oráculos sibilinos. Os oráculos sibilinos estão ligados a uma figura também lendária, ou se quiserem mítica, que é a Sibila. O que é a Sibila? A Sibila é uma espécie de adivinha, eu não diria uma bruxa, porque esses termos são nossos, mas uma figura que faz presságios, faz anúncios, que imita oráculos. Oráculos esses que têm quase todos eles uma característica muito singular nestes textos. São oráculos sobre catástrofes futuras. Também aqui temos um texto que provém de uma cultura extra-bíblica, mas que entra, de uma cultura extra-judaica, desculpem, mas que entra no mundo judaico e ganha também aí corpo. Os oráculos, como vos disse, de uma forma muito rápida, estes oráculos, que têm, como vos dizia, são presságios, são inúmeros os textos dos oráculos sibilinos. Se a memória não me atraiçoa, são 14 livros, alguns são pequenos, outros são bem maiores. São 14 livros que compõem este ciclo de oráculos sibilinos. Estes textos incorporam muitas tradições, muitas referências a realidades do mundo judaico, mas que aqui se prestam, mas que aqui são retomados para servirem de quê? Para servirem como advertências,
para chamar o povo à fidelidade, criando uma espécie de clima, vamos ver se assim nos entendemos, uma espécie de clima de medo, de pavor, de medo, de pavor. Portanto, os oráculos civilinos têm muito esta abrangência. Nós veremos isso, portanto não vou desenvolver muito, porque como vos disse, estes textos tiveram uma grande difusão na viragem ali dos testamentos, incluindo ambientes e grupos cristãos. Ambientes e grupos cristãos conheceram a Sibila e, ou seja, esta profecias, estes textos, em gênero chamamos Sibila, mas conheceram esses textos e adequaram, acostumaram ou introduziram dentro desses textos algumas referências que têm fundamento cristão. De que se trata? Que textos são estes? De que se trata? Que textos são estes? A Sibila tem origem pagã. Desenvolveu-se a partir de tradições persas. Estão a ver, vem de longe. Iranianas, daquele mundo estranho e dicotómico que era o mundo da Pérsia. E espalhou-se depois no Médio Oriente, incluindo o mundo grego. Por isso há textos aqui nos oráculos civilinos que chegaram nos manuscritos mais antigos que conhecemos, são textos em gregos. Portanto, estes textos, que tiveram grande difusão, estes oráculos, cobrem um espaço temporal que vai do século II a.C., ou seja, são conhecidos textos, oráculos da Sibila, que são datados alguns do século II a.C. até ao século VII depois de Cristo. Estás a ver? Portanto, podíamos assim dizer que estas tradições literárias perduraram durante muito tempo e se foram enriquecendo, ou seja, foram compostos mais livros, foram acrescentados mais textos a esta tradição de anunciar catástrofes, presságios, à volta desta figura legendária ou desta mitologia pagã. Esta Sibila, como vos dizia, era tão bem conhecida no mundo helenista, no mundo grego, o que significa que ela foi importada, veio do Oriente, espalhou-se na Palestina e provavelmente foi levada por grupos judaicos heterodoxos, que partilhavam destes princípios, desta literatura. Desculpem que eu vou provavelmente ler-vos aqui um pequenino texto sobre a questão da Sibila. Isto é preciso andar a saltar porque não tenho a possibilidade de juntar estes textos todos uns com os outros. O que é que diz? Diz aqui, só uma nota introdutória sobre este tipo de oráculos. Este género de literatura é de origem pagã. Provavelmente nasceu no Irão e desenvolveu-se entre os gregos desde a época de Isídio. Isíodo é um autor grego antigo. A Sibila costuma produzir, ou melhor, não é produzir, predizer catástrofes. Falam por impulso interior, as sibilas, ou estas figuras lendárias, não para responder a perguntas formais, não estão vinculados a um lugar determinado. Enquanto as Pítias de Delfos eram seres reais, as sibilas não são seres reais. O número delas foi sendo aumentado. Era a Sibila que tinha lida ao longo dos séculos, entre pagãos e judeus. Até
aparecerem mais de 30 destas personagens a pressagiar, a anunciar oráculos de catástrofes. A sibila mais famosa que conhecemos era a sibila da Eritreia. Outra era a de Cumas, na Itália. Houve até uma sibila líbia e egípcia, persa, Babilónia, caldeia, hebreia. Estás a ver? Portanto, são figuras que aparecem nestas culturas sempre dentro deste tipo de oráculos. São, como há pouco vos dizia, um conjunto de 14 livros, uns reduzidos, outros maiores. Uns muito sumários, outros mais desenvolvidos. Tendo em comum uma realidade. Qual é essa realidade? É que todas cultivam o mesmo género de anúncios. O escrito enquanto tal, o escrito que nós conhecemos, parece, eu digo parece, ter origem na comunidade judaica de Alexandria. Ou seja, são os judeus de Alexandria que compõem também uma sibila bíblica, se quiser, uma sibila judaica, vamos para retirar a ambiguidade aos termos, que compõem também uma sibila judaica para anunciar presságios ao povo de Israel, principalmente àqueles que, em Alexandria e noutras comunidades, não se comportavam de acordo com os preceitos da tradição judaica, de acordo com as normas. Portanto, esta presença a partir de Alexandria, e Alexandria é um mundo culto, a comunidade judaica de Alexandria é uma comunidade culta, mas cultiva também este tipo de literatura. É um texto, os textos têm, no geral, têm, no geral, são textos com adições e aquilo que se chamam, o termo é conhecido, interpolações cristãs. Ou seja, os textos, conhecemos manuscritos do quarto livro da Sibila, conhecem-se manuscritos do texto mais pequeno e depois conhecem manuscritos com o texto maior. Ou seja, foram ajuntadas, acrescidas ou acrescidos mais oráculos. O que quer dizer que os oráculos eram muitas vezes emitidos e registados e transmitidos de acordo com as circunstâncias que iam alterando, que iam mudando. E há, em vários destes textos, interpolações cristãs, ou seja, no meio do texto aparecem referências, por exemplo, a Jesus, a Cristo. É também uma realidade muito, muito importante. Sendo uma figura mítica, estes oráculos, naturalmente, são essencialmente representativos. Estes presságios são essencialmente advertências, exortações, e normalmente exortações, como aliás acontece nas citações, nas referências cristãs que estão no meio dos textos, são exortações à mudança, à conversão, à mudança de vida, ao deixar o paganismo e voltarem para a verdadeira fé bíblica. Apesar de ser uma figura mítica, ela pressagia e anuncia catástrofes e interpela a conversão. São textos de tradição popular, como vos digo, alguns de sabor profético, ou seja, recorrem a oráculos de caráter profético, mas quase sempre centrados muito numa espécie de mitologia que abunda também nestes espaços, e aqui é, como eu diria quase, é uma mitologia pagã que depois é judaizada, ou seja, é-lhe dado contornos judaizantes. Pronto, e sobre os oráculos sibilinos, depois devemos dizer alguma coisa mais adiante, fica aqui até provavelmente já disse mais do que tinha pensado dizer. Vamos a um outro grupo de textos. Portanto, estás a ver, não é um livro de oráculos, é um conjunto de livros que fazem este conjunto de livros que compõem estes oráculos. Portanto, um ciclo de textos. Avançamos
para outros textos, os grandes textos, vamos agora ao ciclo de Esdras, que é um dos ciclos mais numerosos dos textos apocalípticos. Este mais numeroso, depois tenho de o explicar, porque eu quase queria dizer que me enganei a colocar, não devia ter posto mais numeroso, mas mais largo, mais abundante. Ou seja, os livros à volta de Esdras são aqueles que têm um corpo melhor definido, são mais desenvolvidos e têm, eu diria, fazem uma releitura da realidade judaica a partir deste personagem que é um bom conhecedor, nestes textos, é um bom conhecedor do judaísmo. Portanto, estes textos do grande ciclo de Esdras, como acontece com Enoque, como acontece com a Sibila, só que a Sibila não é uma personagem concreta, é uma figura, mas este ciclo tem o seu centro na pessoa de Esdras. É um ciclo complicado. E porquê é complicado? Porque há à volta de Esdras, atenção aqui, há à volta de Esdras, centrados na pessoa de Esdras, livros canónicos e livros não canónicos. Nós estamos aqui a falar essencialmente dos não canónicos. Mas o problema não é só esse. O problema é que nós temos na Bíblia judaica, chegou até nós, que nós usamos nas nossas Bíblias, apenas um livro de Esdras canónico. Mas nos 70, na tradução grega, aparecem 4 livros de Esdras. 4. Um dos quais recebe o nome de Esdras, mas corresponde ao nosso livro de Neemias. Portanto, na realidade, 2 seriam canónicos, Esdras e Neemias, mas na Bíblia hebraica, desculpem, na Bíblia grega dos 70, aparecem 4 livros de Esdras. E depois há ainda outros textos que não fazem parte deste ciclo dos 4, que é o Apocalipse de Esdras, etc., as visões de Esdras. Portanto, há uma série de textos que têm sempre Esdras como figura. E o chamado primeiro livro de Esdras, dentro desta figura, portanto, eu dizia-vos que é numeroso porque, sendo Esdras a figura central de todos estes textos, nós vamos encontrar nele aqui um pequenino texto que me falhou. Não, eu é que o não vejo, porque está a ocupar muito espaço. Vós vedes aí mais numeroso 6 obras, não é? Estas 6 obras são aquelas que são mais conhecidas, depois há ainda outros, mas podemos referir-nos a 4 livros fundamentais de Esdras, que é o primeiro livro de Esdras, que aparece nos 70, e em antigas versões latinas e siríacas, que é aquele que nós conhecemos como Esdras bíblico, que não é, desculpem, que não é aquele que conhecemos como Esdras da nossa Bíblia. É um conjunto de textos com narrações anteriores ao Esdras que nós conhecemos na Bíblia, ou seja, ao Esdras que vem de Babilónia para governar o povo judeu no regresso à sua pátria. É um texto que narra peripécias interessantes. Quando digo peripécias, estou a dizer acontecimentos muito interessantes à volta da chamada Páscoa de Josias. O que é Páscoa de Josias? A Páscoa de Josias é aquele texto, é aquela Páscoa, aquela cerimónia que é referida no livro dos Reis, mas quem alude bem a isso é o segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 19, que é a Páscoa que o rei Josias celebra em 622 em Jerusalém, para fazer a proclamação oficial do Deuteronômio que tinha sido encontrado. Portanto, se vós lerdes o segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23,
vai haver uma descrição, também um bocadinho fantasiosa, mas provavelmente tem um fundo, em que foi encontrado um manuscrito antigo e os que o encontraram leem-no, ficam assustados, vão dizer ao rei que é preciso purificar o templo e que é preciso impor aquela lei a todo o país. E chama-se a Páscoa de Josias. Ora, este primeiro livro de Esdras é exatamente na questões à volta dessa situação e acontecimento. Ora, o Esdras que nós conhecemos da Escritura é aquele que vem do exílio, ou seja, quase, não são 100 anos depois, mas é quase. E, portanto, não ter com este primeiro livro de Esdras, que não é canónico. Depois temos um segundo livro de Esdras, que que também consideramos apócrifo e que a Vulgata excluiu, porque alguns destes livros estão também presentes na Vulgata para além dos 70. A Vulgata não tem este segundo livro de Esdras. O terceiro livro de Esdras aparece neste conjunto de escritos como sendo o Esdras e o Neemias da Bíblia hebraica. E assim, nas nossas traduções, deu os dois livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. E ainda há neste ciclo de Esdras o quarto livro de Esdras, que também não é canónico, é um apócrifo que figura nos manuscritos da Vulgata, mas não faz parte dos textos canónicos, ou seja, foi depois excluído. O que é que nós temos aqui? Temos que este ciclo de Esdras, à volta deste personagem, e o livro que assume mais representatividade é o chamado o quarto livro de Esdras. Porquê? Porque é um livro com incidências messiânicas muito significativas. Incidências messiânicas muito significativas porque trata da vinda do Messias futuro. Mas, dizia-vos eu, que à volta de Esdras se desenvolve uma espécie de escola literária. Eu chamei um ciclo, mas eu chamar uma escola literária que compõe narrativas antes do personagem, compõe narrativas do tempo do personagem e também compõe previsões futuras acerca do que vai ser o futuro do mundo, da história do povo de Israel. Ora, o Esdras bíblico é um personagem que está centrado na reabertura do culto, da vida em Jerusalém, portanto tem uma presença histórica muito significativa. Os outros Esdras não são figuras de caráter histórico. Também a teologia deste livro de Esdras é muito, muito, muito expressiva. Alguns textos desta tradição à volta de Esdras são textos que vêm do mundo grego, são textos em grego, nem sequer são em hebraico, como são os da Bíblia, Esdras e Neemias. Não, são textos que vêm da tradição grega, são conhecidos pela versão dos 70, como vos disse. Há também um Apocalipse grego, de Esdras, e há também um texto chamado A Oração de Esdras, que foi esses que eu vos enviei e que gostaria de ler rapidamente, porque de facto não temos muito tempo. As palavras são como as cerejas, a gente começa a falar e nunca mais se cala. Bem, vamos ler, vós tendes aí certamente algum bocadinho de texto, depois ledes o resto, que isto também é para vosso trabalho de casa. Vamos ler um bocadinho aí do Apocalipse de Esdras. E tenho uma nota que vos explica um bocado o que é este texto, está bem? E diz assim, mesmo assim o profeta disse, eu não deixarei de questionar contigo. E Deus diz, é um diálogo entre Esdras e Deus. E Deus disse, desiste agora mesmo e devolve-me o fôlego da vida que pus no teu corpo, pois uma coroa de glória está à tua espera. Portanto, vem e morre para que possas possuí-la. Este é tipicamente apocalíptico.
Desde então, o profeta é Esdras, começou a dizer entre lágrimas: ó Senhor, que vantagem hei de eu ter nas minhas disputas contigo, se no final tenho de descer à terra? É bonito o texto. Ai de mim, pois hei de ser devorado por vermes. Chorai por mim, vós todos, santos e justos, já que tanto supliquei e agora estou sendo entregue à morte. Lamentai por mim, todos os santos e vós justos, porque agora vou pelas sendas do inferno. Então Deus disse: ouve, Esdras, meu amado, eu, sendo imortal, tive de passar pela cruz. Cá está. Estás a ver? Este texto é bonito, porque está aqui uma referência tipicamente cristã. Este texto não podia ser escrito por uma mão judia, não é? Tive de passar pela cruz e provei vinagre e fel e fui sepultado. Como uma mão cristã, no meio deste texto, meteu aqui estas referências importantes. Mas eu ressuscitei e trouxe comigo os meus escolhidos. Lembrem-se como isto vem muito na antiga teologia, de que Cristo, ao ressuscitar, trouxe consigo os justos do Antigo Testamento. Eu mesmo chamei Adão para fora do inferno, a fim de que pudesse livrar a raça humana do temor da morte. Isto vem, por exemplo, depois, comentado muito bem por Melitão de Sardes, numa das suas homilias pascais que se lê na Quinta-feira Santa, na oração, na chamada Liturgia das Horas, na oração do ofício de leituras. Melitão de Sardes comenta também esta tradição de que Cristo desceu aos infernos e dali arrancou, e é muito representativa. Há autores que afirmam que isto é um elemento cristológico muito significativo. Eu não sou de teologia dogmática, não tenho que me pronunciar sobre isso, mas que é um elemento muito significativo na teologia das origens cristãs. Chamei Adão para fora do inferno, a fim de que pudesse livrar a raça humana do temor da morte. Portanto, aquela parte do ser humano que saiu de mim, isto é, a sua alma, há de ser salva no céu, mas aquela parte que foi feita do pó, ou seja, o corpo, terá de retornar à terra de onde foi tomada. Então, haver exatamente um bocadinho este dualismo que é próprio também destes grupos. Ao escutar isso o profeta disse: ai de mim, que é de fazer? Eu não sei. Então o bendito Esdras começou a dizer: ó Deus eterno, Criador de todas as coisas, que tens medido o céu a palmos e que sustentas a terra na palma da mão, que cavalgas sobre um querubim, que tomastes o profeta Elias ao céu numa carruagem de fogo, que dás alimento a toda a carne, cujo poder toda a natureza teme e diante de quem todos tremem. Atentai para mim, pois te suplico que garantas que todos aqueles que transcreverem este livro e que o possuírem hão de se lembrar do meu nome e honrar a minha memória. Assim dá-lhes uma bênção, como abençoaste o final da história de José, de modo que não te lembres dos seus pecados no dia do seu juízo. Quanto àqueles que não acreditarem neste livro, que sejam queimados como foram Sodoma e Gomorra, a questão que há pouco o senhor António colocava. É claro que estás aqui a ver que o texto ganha força por ser apresentado numa espécie de contraposição. Os que acreditam e os que não acreditam. Então veio a ele uma voz que dizia: Esdras, meu amado, tudo quanto me pediste hei de dar a cada um que crer no teu livro, cada um que aceitar, que acreditar no teu livro. E imediatamente ele entregou a sua preciosa alma com muita honra. E eis que era o 18º dia do 10º mês. E eles o sepultaram com as devidas cerimónias. E o seu honrado e santo corpo tem sido uma indesgotável fonte de força, tanto para a alma quanto para o corpo, daqueles que visitam o seu túmulo. Aquele a quem pertence a glória, a força, a honra e a adoração,
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Uma conclusão tipicamente cristã e muito própria do nosso livro do Apocalipse. Estás a ver, parecendo um texto profano, é um texto lindíssimo, com uma mensagem muito bela, apesar destes extremos literários. E depois, deixei-vos também um texto chamado A Oração de Esdras, que é tomada do 4º livro de Esdras, como há pouco falava, capítulo 6, versículo 11 e seguinte. Diz, o texto não tem nada a ver com o anterior é um texto de caráter apocalíptico, este é um texto orante. Aquele faz parte de um livro chamado Apocalipse de Esdras, que é próprio, e este faz parte do 4º livro de Esdras, que acabo de referir-vos. Portanto, 2 textos que têm no centro o mesmo personagem, mas que têm matrizes e perspectivas diferentes um do outro. Diz então o texto, então respondi e disse, é Esdras que respondeu e disse, Senhor Deus, se encontrei graça aos teus olhos, mostra ao teu servo o fim dos teus sinais, parte dos quais me mostrastes na noite anterior. É uma oração em que ele vai, partindo de uma visão que teve, vai agora orando. E respondeu-me e disse, aqui há um erro, como estás a ver às vezes na tradução, e depois nem sempre tenho aquele tempo que cria para corrigir tudo, não é põe-te, mas é põe-te em pé, coloca-te em pé, e ouvirás uma voz com um potentíssimo som, e sucederá que o lugar em que estás estremecerá devido ao som. Mas não temas, já que se trata de uma palavra sobre o fim, e os fundamentos da terra compreenderão que é deles que se fala. Tremerá e se comoverá o lugar, já que conhece que o fim deles, dos fundamentos, é ser alterados. Fala-se muito, na Apocalipse, também das mudanças da própria, às vezes isso vem simbolizado no chamada a nova criação, mas outras vezes vem simplesmente na mudança das estruturas. As estruturas da Terra e do universo serão abaladas e vai ser reconfigurado. E sucedeu que ao ouvir isto, me pus de pé, e escutei, e então falava uma voz, e o seu som era como de um caudal de águas tempestuosas. E disse, eis que se aproximam dias em que sucederá o seguinte, quando eu começar a dar por próxima a minha visita aos habitantes da terra, quando começar a pedir contas aos que injustamente causaram danos com a sua injustiça, e quando for ressarcida a humilhação de Sião, que é um tema que também aparece, Sião, Jerusalém, será, como dizendo, será recompensada, será ressarcida das humilhações que tem sofrido ao longo da história. Quando for selado, fechado o mundo que vai desaparecer, então farei estes sinais. Serão abertos os livros perante a face do firmamento, e todos, em simultâneo, os hão de ver. Os meninos de 1 ano falarão línguas, as mulheres grávidas darão à luz crianças de 3 e 4 meses, e beberão e saltarão. Os lugares desérticos aparecerão de repente cultivados, e os armazéns cheios estarão de repente vazios. A tal mudança catastrófica. E sucederá então que os amigos lutarão contra os amigos como se fossem inimigos, e a terra se espantará de temor, juntamente com os seus habitantes, e os mananciais das fontes da água secarão por 3 horas. Sucederá que todo aquele que sobreviva a todas estas coisas que te acabo de anunciar será salvo, verá a minha salvação e o fim do meu mundo, e aparecerão os homens que foram assumidos, que foram elevados ao céu, Elias, Enoque, etc. Aqueles que não experimentaram a morte desde o seu nascimento, e mudar-se-á o coração dos habitantes da terra, e se hão de converter num espírito distinto. Terminará o mal, a extinção, extinta a duplicidade. Florescerá a fidelidade e será vencida a corrupção. E será manifestada a verdade que não frutificou durante muito tempo. E sucederá que, conforme
ia falando, pouco a pouco se movia o lugar onde me encontrava. E disse-me, ainda é vós, vim nesta noite mostrar também estas coisas. Assim, se oras e jejuas de novo 7 dias, voltarei a anunciar-te durante o dia coisas maiores, uma vez que a tua voz foi escutada pelo Altíssimo, é oração, pois o Poderoso viu a tua retidão e tem presente a pureza que conservas desde a tua juventude. E por isso mandou-me para te dar a conhecer estes sinais e dizer-te, confia, não temas, e não te apresses a pensar de forma vã acerca dos tempos passados, nem tenhas pressa em pensar em relação aos últimos tempos. Estás a ver? 2 textos de caráter diferente, um mais orante, outro mais apocalíptico, mas, salvo pequenas expressões próprias desta realidade apocalíptica, são textos muito significativos, eu diria até mesmo, de uma grande espiritualidade. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de, ou em suporte informático, ou em suporte informático, ou em texto, possam ler, até de alguma forma fazer referência um bocadinho a estas aulas. Pronto, depois de vermos este ciclo em traços muito largos à volta de Esdras, vamos avançar um bocadinho mais, porque o tempo está quase a chegar ao fim e eu não queria hoje retirar-vos esta apresentação. Mas ela agora provavelmente é mais rápida, até porque conta já com muitas das coisas que vos acabei de dizer, que estão incorporadas naquilo que vou passar a dizer-vos. Ora, avançamos então, ainda dentro desta apresentação sumária, há um outro ciclo de textos desta literatura que são chamados ciclo dos apocalipses. Portanto, é literatura apocalíptica, mas tem o formato de uma unidade que é narrada por um personagem, no geral, bíblico, e que tem exatamente uma estrutura própria de um livro de apocalíptica. Os outros também têm traços apocalípticos, mas esses são chamados mesmo, têm um nome próprio nesta literatura, os apocalipses. São textos também ligados a personagens bíblicos, vamos já ver, por exemplo, o Apocalipse de Adão. Estão a ver o Adão a contar as coisas futuras. Apocalipse de Abraão, Abraão a contar as coisas futuras. Apocalipse de Elias. Elias regressa para contar, a partir do que viu no céu, por onde foi arrebatado, as realidades futuras. O Apocalipse de Baruque, que aparece nas 2 línguas. Conhecemos o Apocalipse de Baruque grego e o Apocalipse siríaco, e há algumas diferenças entre um texto e outro. O Apocalipse de Ezequiel, o próprio Ezequiel, que nele já é um bocadinho apocalíptico, também escreveu um Apocalipse. Sofonias, etc. Em alguns destes personagens, em alguns há uma espécie de reencarnação de cada um deles, que agora vêm de novo à Terra, entram no mundo dos humanos para desnarrar, como já referi anteriormente, isto está muito presente, para desnarrar o que viram e anunciar o que há de acontecer. Portanto, o binómio é quase sempre este. Tiveram uma experiência, reentraram no mundo de Deus, agora regressam, narram aquilo que viram como o ideal, como aquilo que Deus é, para exortar os justos à fidelidade e anunciam, no geral, fazem anúncios em relação ao futuro, em relação ao fim. Muitos desses anúncios têm um caráter, como é dizer, catastrófico, apocalíptico, para motivar a conversão. Isto facilmente se explica porque estes personagens viveram, Adão, Abraão, pronto, se não viveram, têm uma realidade como que vivendo Elias, Baruque, etc. Mas agora aparecem num mundo diferente e fazem uma
Sabe o que é? Porque eles estão agora a viver num novo contexto, numa nova realidade, num mundo diferente e, portanto, vão fazer uma espécie de reformulação daquela mensagem que foi a sua primeira, por exemplo, Elias, Baruque, Ezequiel, etc. Estão agora num mundo diferente e, portanto, isso supõe uma releitura da sua própria mensagem. Diríamos que alguns destes personagens que dão sentido e dão sequência aos apocalipses, alguns destes personagens são autênticos hermeneutas. O que é que eu quero dizer? Eles reinterpretam-se, reinventam-se, reassumem-se de novo, face a um contexto em que agora são enviados. E é preciso perceber que quase todos eles agora aparecem neste mundo intertestamentário, neste mundo de finais do Antigo Testamento, princípios do Novo Testamento. São, como já vos disse, textos ligados a personagens bíblicos, basta ver a lista em cima. Nestes textos, o que é que se, em termos literários, muitos deles são figuras proféticas. Alguns deles, vimos aqui Elias, Baruque, Ezequiel, Sofonias e há mais. Há mais Apocalipse, também trazem nomes de profetas. Ora, os profetas são exatamente figuras propícias para estas reformulações da mensagem. Ou seja, os profetas anunciaram oráculos no seu tempo. Numa nova realidade, que é esta, vários séculos depois, fazem novos oráculos para interpelar dentro do tempo em que a sua missão é retomada. Há como que duas vidas, uma primeira vida, que é aquela que nos é narrada nos livros bíblicos, e uma segunda vida, que é narrada em textos fora do mundo bíblico. E nesses textos, o que é que acontece? Nestes da segunda vida, são feitas reformulações da própria mensagem. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Não tem aqui diretamente, mas é um exemplo muito, muito presente e muito perceptível. Os oráculos dos profetas, no geral, eram oráculos, harmoniosos. Interpelam à conversão, anunciam a misericórdia, anunciam o Messias que há de vir, anunciam a harmonia, por exemplo, Isaías com a natureza, etc. Nestas reformulações, os oráculos não convidam à harmonia, mas à dicotomia. Não anunciam, no geral, uma salvação. Anunciam uma conversão e anunciam a impiedade dos ímpios, serão condenados porque deixaram a aliança, etc. Portanto, nestas figuras, nestas reformulações, fazem-se novos anúncios, mas na maioria dos casos esses anúncios não têm o traço, a identidade daqueles oráculos que eram próprios dos profetas, no caso concreto, da vida real e que nós temos dentro do mundo bíblico. Nestes testamentos, o que é que predominam? Predominam as visões noturnas, visões celestes, visões... Olha, é como no nosso livro do Apocalipse. O que é que nós temos? Temos visões. Abriu-se uma porta no céu e eu vi o trono do Cordeiro. Abriu-se uma porta e eu vi uma festa que se fazia lá com os anciãos todos vestidos de branco, com palmas nas mãos a fazer aclamações. São as visões celestes. Vamos ao livro de Ezequiel, está cheio de visões celestes. Ezequiel está sempre a ver coisas que os outros não veem, mas ele é profeta para ver exatamente essas coisas. E depois, para além das visões, predominam, como acabei de dizer-vos antes, os oráculos acerca do futuro. E estes oráculos sempre numa perspectiva dicotómica. Ou são oráculos benfazejos de salvação, ou são oráculos de juízo e condenação. Uns destinados aos justos, para lhes dar harmonia e segurança e força, esperança na vida, e outros oráculos de juízo e condenação para castigar a impiedade deles. Nestes textos dos Apocalipses, há uma ideia que quero deixar-vos, que é esta. O que estes textos procuram imprimir, procuram traduzir, é uma imagem, mais do que uma mensagem.
O que importa é a imagem que o texto deixa. Por exemplo, a severidade de um Deus ou a misericórdia de um Deus. A mensagem muitas vezes dilui-se aqui num palavreado ou num discurso pouco consistente, mas a imagem, e por isso vão-se buscar personagens, a imagem de um Adão que vem para avisar os seus descendentes é uma imagem forte. A imagem de um Abraão que vem para mostrar que, de facto, através dele, ele é o sinal da aliança que assumiu com Yahvé para deixar a terra e tudo, e portanto a fidelidade é uma imagem forte. A mensagem que depois nos oráculos e no texto se deixa é muitas vezes uma mensagem relativamente fraca, porque ela dilui-se, porque ela perde-se em formulários e em descrições. Portanto, chamo a atenção que é muito importante. O que se pretende é deixar exatamente uma mensagem, causar impressão, mais do que anunciar esta ou aquela mensagem. Nestes escritos, a mensagem no geral não é nova, mas é reanunciada para mostrar que Deus continua a estar presente na história. Muito bem, avançamos. O que é que aconteceu aqui? Um outro ciclo que varia em termos de literários, em termos de metodologia, que é o chamado ciclo dos testamentos. Eu vou só falar-vos deste, porque depois o resto já passaria muito da hora. O chamado ciclo dos testamentos. Qual é o mais famoso deste ciclo dos testamentos? É o chamado o conjunto dos testamentos dos 12 patriarcas. Ou seja, os 12 patriarcas, quem são? São os filhos de Jacó. Para ter presente isso, há 3 ou 4 textos que são importantes na Escritura. Primeiro, é o texto de Gênesis 49. Gênesis 49, anotem, que é o texto que menciona os filhos de Jacó, em que Jacó deixa um testamento para cada um. Em que Jacó narra uma espécie de profecia sobre o que cada um deles será no cômputo, no âmbito da aliança das tribos. Ora, estes personagens agora reentram na história numa época posterior, portanto, do período. Este livro é provavelmente posterior até ao final, do período já das origens do Novo Testamento. Estes personagens trazem agora uma nova mensagem para novos tempos. Neste aspecto, o testamento, o conjunto dos testamentos dos patriarcas é como os apocalipses. Só que as figuras aqui são os patriarcas e não são profetas ou outros personagens estranhos a esse conjunto. Portanto, temos o capítulo 49 de Gênesis. Temos um outro texto que também é significativo sobre os testamentos, que é Deuteronômio 33. Portanto, Gênesis 49, Deuteronômio 33, em que Moisés chama as tribos e também lhes faz um conjunto de anúncios e, ao mesmo tempo, de recomendações. Neste ciclo dos testamentos, há uma coisa que nós chamamos, um género literário próprio, que é os chamados discursos de adeus. Ou seja, há um personagem central, esse personagem central reúne nos últimos dias da sua vida, é o caso de Jacó, é o caso de Moisés, Jacó 49, Moisés, Deuteronômio 33, reúne à sua volta os personagens representativos da totalidade do povo, e deixa-lhes uma mensagem em jeito de adeus, em jeito de despedida. E não está no ciclo dos testamentos. Mas, por exemplo, David faz o mesmo com o seu filho
Salomão, ao morrer, chama Salomão e e faz-lhe um discurso de adeus, de recomendações que ele deve ter em conta. E essas recomendações são muito importantes. Temos isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro dos Reis, capítulo 2. A mesma coisa sucede com Josué. No final do livro de Josué, ele chama as tribos, reúne-se com elas no Monte Gerizim, Josué 23, 24, e ali também faz um legado, um adeus às tribos, dizendo como é que elas devem se portar, como ele se comportou, seguiu a Yahvé, e elas devem fazer o mesmo. Então, são os chamados discursos de adeus. Eu pus muito ênfase, ou ponho muito ênfase nisto, porquê? Porque nós temos no Novo Testamento um texto exatamente deste teor. Também é uma espécie de testamento. Qual é? É o encontro de Jesus com os discípulos na última ceia. O encontro de Jesus na última ceia é também um testamento de Jesus aos seus discípulos. E também é um discurso de adeus. Vou partir, não fiqueis tristes. Vou partir, mas estou convosco. O que vos mando é que vos ameis. Se vos amardes, eu estarei convosco, etc. É temos aqui uma espécie de atualização deste género, desta especificidade destes textos. Portanto, os testamentos ligados aos 12 patriarcas são exatamente os filhos de Jacó, Gênesis 49. Estes testamentos mostram o quê? Que aquele personagem é depositário da revelação e, ao mesmo tempo, agora tem uma nova revelação. Tem a original, que foi anunciada pelas tradições patriarcais, e agora há uma atualização dessa revelação. O género literário é exatamente o mesmo daquilo que vos dizia. Além disso, estes testamentos procuram afirmar o quê? Que estes patriarcas são os garantes da unidade do povo e do projeto de Deus. É através deles que o povo se mantém unido e é através deles que Deus realiza na história o seu projeto. Por isso, este ciclo de textos chamados os 12 patriarcas, testamentos dos 12 patriarcas, é um texto muito bonito e é um texto carregado de simbolismos, porque é uma espécie de atualização recente daquilo que era o passado. São textos narrativos, cada um declara o seu testamento, cada um faz juras daquilo que ele era e que ele representa. Estes testamentos resumem-se, no fundo, a uma mensagem com uma vertente muito significativa. Está muito presente isto nos testamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Estás a ver? Uma ideia que até depois entra muito no mundo cristão. O amor a Deus e o amor ao próximo. Para além do testamento, ou dos testamentos dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, nós temos muitos outros testamentos na Bíblia, na literatura apocalíptica. Atenção, não se resume aqui esta literatura dos testamentos. Temos, por exemplo, o testamento de Jó, estão a ver? O Jó vai aparecer aqui a suportar um texto, ou a figurar num texto, que não tem nada a ver com o Jó da Bíblia, mas que é o seu testamento, que ele agora deixa às novas, vamos dizer, à geração do seu tempo. Temos o testamento, a Assunção de Moisés, que Moisés é elevado e tem um testamento também a deixar aos seus, que não tem a ver com aquele texto, com o texto não tem a ver com o texto que vos referi em Deuteronômio 33, não tem a ver com isto. Temos o testamento de Salomão. Então, se David fez um testamento ao filho, agora o filho tem de deixar aos seus filhos também um testamento. O testamento de Salomão também é um texto significativo. Temos, inclusive, o testamento de Adão. O que é que Adão teria deixado no testamento? Cá está, novas advertências para que ele cometeu o pecado que nos marca, mas agora eles podem reencontrar a salvação, etc. Bem, eu não vou a mais porque não posso abusar da vossa santa paciência e bondade, mas na próxima aula
quero ainda aludir, porque é disso que se trata, ficam-me 2 slides para referir. Um que é chamar a vossa atenção por um conjunto de textos que eu chamei textos avulsos, ou seja, não são textos que se integram em nenhuma destas séries, não se integram na tradição de Enoque, não se integram na tradição sibilina, não se integram na tradição de Esdras, não são propriamente testamentos, não são propriamente apocalipses. São textos diversos, com proveniências muito diversas e com finalidades diversas. Mas alguns são muito importantes e eu, na próxima vez, vou ainda chamar-vos a atenção disso, porque fica-me este slide por anunciar e depois um slide para lermos um pedaço do texto de José Yazenat, que é um texto também muito significativo, que não é o testamento de José, é outro texto. Mas, de qualquer forma, é sempre importante a gente tê-lo presente e, portanto, na próxima aula voltaremos um bocadinho aqui a esta temática, na esperança de que não vos canseis dela. Porque isto pode parecer muito mastigado, mas isto é tudo muito sumário. Nós ficaríamos aqui imenso tempo a falar de cada um destes textos. E principalmente a ler passagens, que era uma coisa, porventura, interessante, bonita e importante. Mas, pronto, o que vamos fazendo, creio que já vos dá uma ideia aproximada de como estes temas andam aqui muito próximos à literatura bíblica, alguns deles até próximos ao Novo Testamento, alguns deles traduzem aqueles núcleos, aquele vulcão de mensagem que vem do Antigo Testamento, agora reatualizado em novos tempos e em novas épocas. Pronto, peço então agora ao Luís que desative para dar algum momento, se houver alguma pergunta que vos deixou mais preocupados, mais inquietos, e eu não quero que ninguém se perca na noite. Se perca na noite, ficando perturbado acerca da sua salvação. Senhor António, diga lá. 2 questões muito rápidas. A primeira... Não, tem que ser muito rápido para ser 2, não é só uma. A distância entre Enoque, a figura de Enoque e os primeiros textos, estamos a falar de quantos séculos? Os livros de Enoque, vamos lá ver, os textos da tradição bíblica, nós só podemos falar deles do tempo da redação, não é? Pois. Aquelas figuras do Antigo Testamento, das tradições patriarcais, a referência que nós temos é o tempo da redação. Embora a figura como tal, é aquela tal figura mítica, com aqueles anos todos, e não sei o que mais, os judeus calculam que o princípio do mundo, ou que o mundo tem 5.700 e não sei quantos anos. É claro que é uma dedução dentro da história da salvação, não tem nada a ver com a realidade. Agora, esta figura mítica de Enoque provavelmente remonta para aí ao princípios do século II. Desculpem, do segundo milénio, aquela que vem nas referências bíblicas. Segundo milénio. Quando os textos do ciclo de Enoque, que são diversos, remontam ali ao período intertestamentário. Estamos aqui com as diferenças assinaláveis de vários séculos e séculos, não é? Portanto, não perceberem, ou melhor dizendo, perceberem que estes textos do ciclo de Enoque não remontam às tradições patriarcais, são textos agora recentes. Se me dá licença, só uma pequenina observação. Diz. Há um livro da editora Vega que se chama O Livro de Enoque, que é interessante, que é pequeno, pode ler-se, e tem uma curiosidade quanto a mim, é que além daquela referência do Gênesis 5 que fez o favor de indicar, ele faz também uma outra do livro de Judas, o 14:15, que é o penúltimo livro do Novo Testamento. Da Carta de São Judas. Carta de São Judas. É bem provável, eu não fui lá porque, como estava só a estudar aqui coisas ligadas ao Antigo Testamento, não fiz a pesquisa mais alargada, mas é bonito porque eu acho que ele aparece em mais textos do Novo Testamento, como uma figura
emblemática, não é? E este livro é interessante porque se lê bem com aquela divisão que fez. É só do ciclo de Enoque esse livro. Chama-se o livro de Enoque mesmo. Sim, mas é o livro, mas são os diversos livros que estão aí de certeza São. Ele condensados, não é? Foi feita de uma tradução em etíope de uma obra originalmente escrita em hebreu e em aramaico, atribuída a Enoque, o bisavó de Noé. Pois, é isso. É o tal bíblico, sim. Como depois ainda temos, estás a ver, a figura e a representatividade em textos fora deste ciclo, não é? Como os 12 patriarcas. João, só para completar a questão, o que é que eu tinha pedido? Já acabou? Espera aí. Pedro, já acabou? Não, se me permite, essa, e sabe muito bem, mas alguns nossos colegas talvez não saibam, mas espera aí, já retoma. Homilia de Militão de Sartre foi publicada pelo Dr. Isidro Lamelas. Sim, sobre a Páscoa. Sim, está aí, na editora, nas edições da Universidade Paulinas. Sim, senhor. Diga lá, senhor António Pombeiro, o que tinha a referir? Complementar? Não me está a ouvir? Foi-se embora. Está? Saiu? Provavelmente. Parece que sim, saiu, João. Parece que sim. Alguma questão mais? Digam lá. Não, Padre João. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Já é muito tarde. Está bem? Vamos, sei que vocês têm a sopa para aquecer. A todos uma boa semana. Então, muito obrigado. Vá, então pronto. Então. Leiam os materiais que receberam, depois receberão também os slides. É possível, quando receberem os slides, vão já adiantados estes que eu hoje não abordei, mas depois abordaremos. Vocês já os têm. Está bem? Boa noite. Boa semana. Uma santa noite. Boa semana. Boa semana para todos. Semana. Espera aí, deixa lá, Fernando, diz lá alguma coisa. Com licença. Sim. Testamentos de todos anónimos ou há alguma previsão de ser autor de tal? Não, no geral, os autores escondem sobre estes personagens. Isto é chamada pseudoepigrafia. Pseudoepigráficos, em que se vai buscar um personagem para dar autoridade ao texto. Está bem? Mas não é o autor. No nosso sentido. Pronto, então, uma santa noite, tudo de bom. Igualmente. Boa noite. E aproveitem. Tem muito trabalho caseiro para poder fazer. Está bem? Está bem. Até para a semana. Até para a semana. Vá, tudo Boa de noite bom. a todos. Boa noite. Amanhã, se quisermos. Aqui muitas boas noites. Deixo boa noite a todos. Também, Muito muito bem. no chat. Hã? Descansem bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Ou então sair. E eu vou desligar então a sessão. Está bem. Pronto. Obrigada. Vá. Então, com licença. Até agora.